Existem muitos tesouros escondidos à plena vista em todos os lugares. Muitas vezes a gente passa pelas estradas, vê o pórtico de uma cidade, a entrada de outra e não se dá por conta que lá dentro pode ter um desses tesouros. E Morro Reuter é um convite para a gente conhecer um lugar extremamente encantador que, para quem não faz a menor ideia, nunca nem vai saber o que esconde aqui dentro. Há um universo inteiro além do que se vê. Às vezes basta desviar o olhar do caminho para notar quantos segredos estão à nossa volta. É nesse universo que pequenas cidades encantam quem se dispõe a reparar. A beleza se revela na poeira das estradas de chão, na simplicidade de uma igrejinha do interior, nos rituais cotidianos de atravessar uma ponte, nos gestos da comunidade e até nos mínimos ornamentos criados para alegrar olhos atentos. Morro Reuter é uma dessas joias. Entre tantas cidades de colonização alemã no Rio Grande do Sul, ela continua valorizando a estética, os bons costumes, a gastronomia e a simplicidade diária. É um destino feito para sentir e apreciar cada minúcia. Hoje você vai descobrir a cidade das lavandas, vai acompanhar a extração de seus perfumes e se surpreender com a infinidade de usos de uma flor delicada. Vai encontrar um lugar acolhedor em cada recanto, entender como arte e leitura transformaram esse pequeno lugar em um dos cenários mais belos e encantadores do país e perceber que ali também existe a oportunidade de viver ou apenas visitar um pedaço de mundo único. O verdadeiro encanto de Morro Reuter está em saber procurar, em adentrar estradas que o GPS não indica, explorar desvios e, entre uma curva e outra, testemunhar a história da imigração alemã se desdobrar. À medida que avançamos nas matas e atravessamos rios, surgem mais e mais casas em Chaimel. Já contamos sobre elas antes, mas quase ninguém comenta que 200 anos atrás, quem aqui chegou encontrou apenas vazio e precisou erguer um novo mundo do zero. Compreender essa jornada por si só já enche o nosso coração de gratidão. Quando os imigrantes vieram, tem que se dar conta que eles vieram para um lugar inóspito, né? Tinha só essa mata aqui que a gente vê, que é bem característica da região, Mata Atlântica, e eles não tinham onde ficar. Então, qual era a primeira preocupação deles? Em construir alguma estrutura, algum galpão, onde eles pudessem colocar os seus animais que eles traziam junto, que era a maior riqueza que eles tinham, né? E dependiam desses animais, tá? E aí ficavam morando junto com esses animais. E aí iam evoluindo o estilo de casa, ia para uma casa um pouco mais simples, até chegar nessas casas em Chaimel, que também era o seu auge, né, de construção. A gente vê, são casas bem estruturadas. Tanto é que essa casa deve ter por volta de 200 anos. E o interessante dessas casas em Chaimel era a forma que era construído. Eles encomendavam essas casas, ou em grupo faziam essas casas, cortavam as madeiras, né? Tiravam aqui da própria mata. E para fazer essa estrutura de esqueleto só da parte de madeira, o que eles faziam? Eles numeravam as peças. Tanto é que a única peça que eu ainda achei numerada aqui, ó, em números romanos, tá? Que tem o 11 aqui, que é a 11ª peça contada da esquerda para a direita. A parte interna, depois que era construída toda a estrutura de madeira, essa parte aqui então variava, esses vãos livres, como é que eles preenchiam? Com aquilo que tinha disponibilidade, tá? Às vezes tinha só barro, eles faziam com taipa de sopapo, que se chama, taipas mesmo, né? Trançavam madeiras aqui, colocavam barro, ou cozinhavam tijolos com barro, ou então faziam um preenchimento com materiais que tinham à disposição. Naqueles tempos, ninguém imaginava que as estruturas que erguiam um dia se tornariam patrimônio. Hoje, apesar de alguns verem nessas casas apenas ruínas, elas são verdadeiros tesouros de um grande legado do passado. E a pena daí sempre é aquela coisa, é um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural, mas que ao pouco vai se perdendo também. Se não for, a menos que seja restaurado, como algumas estão sendo, essas casas vão se perdendo com o tempo. Vão se perder com o tempo, tá? E uma das coisas
curiosas também que queria te comentar, que essas casas, elas não usavam pregos, elas usavam só pinos de madeira para fazer os encaixes das peças umas nas outras, de forma que ficava bastante firme, o que dá para verificar com pinos de madeira. Né? É só cada coisa que a gente descobre caminhando assim no meio da estrada às vezes, né? Quem percorre essas estradas sabe que essas casas são comuns por aqui. Em cada caminho surge uma, lembrando que num passado distante, imigrantes transformaram o nada em tudo. Embora tenham chegado sem bens materiais, traziam calor no peito e suas tradições não se perderam. Pelo contrário, tornaram-se ainda mais visíveis. Kom rein. Kom drin. É? Kom drin. Entra, por favor. É exatamente isso. Parar para pedir informação e ser recebido de braços abertos. Sentar-se à mesa, conversar e de repente ser convidado a partilhar o pão com a família. Em qualquer casa que você vai, a sensação é de ser um parente que veio de longe para ficar uns dias. Para quem vive nas metrópoles, às vezes é preciso um tempo para compreender tamanha hospitalidade. Você pode passar, tem poucas casas encercadas que o pessoal não tem medo. Não existe maldade. E outra, se tu for a pé, agora, o povo já se o comunica. povo já vai ficar Tem cuidando. um capeludo passando aqui, tem isso aqui passando aqui. Todo mundo já fica de olho. Eles E já já vão comunicam. estranhar, são até capazes de ligar para a polícia. Nem toda liberdade deve ser confundida. Pequenas comunidades como essa no interior de Morro Reuter, no Valahai, sabem o que significa segurança muito bem, mas a forma de proteger é diferente. É sobre a comunidade, sobre o outro, não apenas a si mesmo. Porque a ordem é sempre confiar, mas também nunca baixar a guarda. Vocês nem me conhecem, vocês me receberam na casa de vocês aqui, abriram as portas, me deram comida, me deixou usar o banheiro. Olha, se eu vou ver maldade em você, já tô te julgando, certo? Concorda? Então, não vou te julgar. Há muito a ser aprendido num lugar assim, longe daquele pensamento individualista que temos no dia a dia, de desconfiar do vizinho e viver isolado numa caixa de concreto. É um privilégio ser recebido dessa maneira, um privilégio raro nos dias de hoje, mas que ainda vive nas pequenas comunidades. E o que a gente tem na mesa hoje? Aqui que a gente tem? Eu nem imaginava que nós ia tomar um café de tarde aqui. Parece que na casa de todo mundo tem alguma coisa para dar. Já, viu? Na casa de vocês não Se foi não é diferente. amor e carinho, tem comida, tem de tudo, ó. Brood, bolo, chocoladekoeken, rom, melonensmeja, worst, aardbeerensmeja, boversmeja, Zuckersmeja, Honig, das ist Requeijão. Das weiß ich nicht wie so auf Deutsch. Das habe ich nicht gelernt auf Deutsch. Das war in unserer Zeit nicht. Não, Não te entendo nada. não tinha na nossa época requeijão. Isso aqui é coisa mais moderna. Na minha época, a gente tinha requeijão, a gente falava de faule Käse, que era, se eu te traduzir em português, um queijo podre. É muito melhor que isso aqui. Käse, Buddha und Ruski. Und der Kaffee und die Milch. Me serve um café. Tá, ja, dann. Então, haben wir den Kaffee. E aqui pra vocês é hábito de Wird falar no dialeto alemão? Pra Como é que nós. chama? Hunsrück. 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 Willst du eine Milch haben? Quê? Tu tem que botar legenda quando tu fala comigo, não entendo? Você quer leite? Que é leite. Tá. Como você, eu também não captei tudo que foi dito naquela mesa e tá tudo bem. Às vezes a situação fala por si. O que salta aos ouvidos é a beleza de um sotaque natural, sem o estigma que em outros tempos foi motivo de ridicularização ou até proibição. Mais um capítulo da imigração alemã se desenrola diante de nós sem pedir licença. Basta olhar com atenção. Isso é encantador. A cultura das famílias está na comida, mas também nas paredes, nas placas, nos objetos, em cada canto.
E todas as pessoas aqui da cidade, eu digo entre vocês aqui, por exemplo, aqui do Valahai, vocês falam dialeto entre si? Sim. Tranquilamente. Se vocês tivessem que escolher entre o dialeto e o português, vocês falam mais o alemão. Mais o alemão? Nós dois aqui em casa, só nós dois falamos mais alemão. Esse modo de falar é um patrimônio que sobrevive sobretudo no interior e às vezes nas conversas das famílias que migraram para cidades grandes. Em um Rio Grande do Sul, onde muitos imaginam que só a cultura gaúcha domina, a herança alemã está por toda parte. Eu não me vejo gaúcha, assim, de usar a tradição gaúcha. Já tenho um vestido de prenda, mas eu não uso, não gosto. Eu gosto da tradição alemã. Eu gosto de usar minha roupa de alemão. Isso eu gosto. E tá tudo certo. Uma cultura não exclui a outra. Muito pelo contrário. Abraça, transforma e cria algo completamente diferente daqueles que nunca cruzaram o oceano para chegar até o Brasil. E como é sabido por todos que visitam Morro Reuter, entre um lugar e outro há de se reservar um espaço no estômago, porque vem comida em cada parada. Honestamente, eu não sei como essa gente morre, mas de fome com certeza não é. Entre cafés, bolachas, mesas fartas e doces para todo lado, nos deparamos com lugares como esse, que na minha opinião é como tomar um café na casa de alguém, só que com um apelo um pouco mais turístico. Eu sou meio suspeito de falar, mas eu já conheço o Café Colonial há um certo tempo. E viajar pela região da Rota Romântica é sempre um convite para parar num desses milhares de cafés que a gente encontra pelo caminho. Mas tem cafés de todos os tipos e eu acho que Morro Reuter se diferencia muito por essa questão, por saber oferecer um pouco de todos os sabores, de todas as culturas que a gente encontra nessa região que perpassa pela Rota Romântica, mas toda num lugar só que a gente consegue saborear um pouco de cada pedacinho que a gente tem dentro do nosso Rio Grande. E eu nem sei o que pegar primeiro aí. O Café Colonial é uma verdadeira experiência gastronômica, uma síntese do melhor da região servida o dia inteiro para todos os gostos. Não por acaso eu decidi gravar antes da abertura, porque seria inviável captar qualquer tipo de imagem com tanta gente se servindo sem parar. É tudo feito aqui, tudo que vocês que fazem. Tudo feito aqui. Eu não abro mão disso. Porque senão não é um café colonial. Não, se tu vai na padaria, se tu mora na cidade, vai na padaria, na esquina, compra cuca, rosca, o que tu quiser, né? Mas não tem o sabor da colônia, né? E tem nada a ver com padaria isso aqui, né? Não entra nada de padaria aqui. Nada mesmo. E há tantas iguarias que a gente se pega pensando de onde vieram ou que sabor será que tem? A gente vai inventando, vendo, né, o que antigamente, né, as avós faziam, né, o que pertence aos alemães, né, que as receitas e tudo. E a gente vai fazendo e vai tomando gosto de fazer. E é tudo caseiro? Caseiro. As geleias são feitas tudo aqui, tá? E aí tem arroz que é bem, o aflo é bem alemão também, né? Pão de milho, depois o bife de frango, o bolinho de carne. Chama café colonial, mas é praticamente uma refeição colonial, né? Porque dá para almoçar. Tem, até. O pessoal vem bastante na hora do almoço também, né? Porque quem toma café de manhã não consegue de meio-dia almoçar muito. Ou almoçar e vir depois tomar um café. Acho que o segredo é comer devagarinho, né? Porque daí consegue fazer fome de novo e comer de novo. Ou senão tem que voltar para experimentar o resto. Também é uma boa estratégia. Tudo aquilo que vimos antes à mesa para poucas pessoas, agora temos uma versão aumentada. Para todos que, sem convite, podem vir e se sentar para apreciar a essência da culinária alemã. E como se já não fosse comida suficiente, o bolinho de batata vem à mesa porque ele é feito na hora que você senta na mesa para comer, porque ele tem que ser comido quentinho. Isso é bem coisa de alemão mesmo, né? Isso é totalmente alemão, a receita. É uma batata ralada, ela não é cozida, e ela é feita na hora que a pessoa senta na mesa, todos. O salão pode estar lotado, mas vai seguindo, conforme eles chegam, né, eles vão recebendo o bolinho de batata. Que delícia isso. Porque se eu ponho ele no buffet, ele fica frio, fica murcho. Né? Só quem sabe, sabe. E para quem não sabe, descubra como funciona esse universo dos cafés coloniais. Agora, para quem se assusta em pensar que é necessário ser bilíngue nessas terras, não se preocupe.
Mas as pessoas aqui também que não falam alemão, elas podem vir para cá e comer tranquilo. Nossa, elas gostam de vir, elas gostam de ouvir eles falar alemão. E a senhora fala alemão? Falo, me criei aqui. É. Além do dialeto, é fácil perceber que o café à mesa é um hábito comum na cidade. É como se os descendentes estivessem perpetuando a própria cultura e honrando suas origens. E eles estão, porque justamente aqui foi onde se transformou o que sempre foi costume em algo que abraçasse um maior número de pessoas. O café colonial nasceu no Morro Reuter, sabe? Essa cultura Essa veio aqui na cultura cidade? da região aqui é do Morro Reuter. Tinha antigamente os ônibus, tudo que iam para Nova Petrópolis, era muito ônibus, não era assim que todo mundo tinha carro, né? Mas tinha tipo uma rodoviária. Os ônibus todos paravam lá para o pessoal fazer um lanche, para os motoristas comerem alguma coisa, os que iam para Caxias, ou até para outros estados, passava ali os ônibus. De lá pra cá, aquilo que era quase um segredo virou um verdadeiro achado. E quem pensa que Morro Reuter ficou parada no tempo se engana. Ao contrário, a cidade soube inovar e unir ainda mais paladar e olfato de uma forma curiosa. Através da lavanda. Quando a gente fala em lavanda, talvez a primeira coisa que venha à cabeça de muita gente seja aquele famoso cheirinho do amaciante, dos produtos de limpeza que a gente compra para nossa casa. Só que existe todo um universo que muitas vezes a gente desconhece simplesmente por não se aprofundar mais no assunto. E justamente aqui em Morro Reuter é que a gente vem a descobrir todos os benefícios e tudo o que pode ser feito de verdade com essa pequena plantinha de cor roxa que a gente encontra varrendo os campos aqui dessa cidade. Aqui, a lavanda vai além de perfumar ambientes. Ela ganhou um papel inesperado, o de dar sabor. E não para por aí. O violeta das flores pinta a cidade e aparece em todos os cantos. Muitos habitantes cultivam lavanda para extrair óleo, outros simplesmente para tornar o belo ainda mais bonito. Talvez pareça redundante, mas isso também é herança dos imigrantes alemães, que, como se sabe, sempre foram apaixonados pelos tons coloridos da natureza. Eu, na minha infância, até os 17 anos, eu trabalhei com flores com a minha mãe em casa. Eram outras espécies, não conhecia lavanda, né? E quando nós viemos para cá, daí foi apresentada essa planta para nós. Quando eu senti o aroma disso, carreguei na alma essa visualização, esse aroma, esse bem-estar que ela nos traz e implantamos então essa planta aqui para então desenvolver cada vez mais o projeto Lavanda. A lavanda que melhor se adaptou à região foi a da espécie dentata, ou lavanda francesa como alguns a conhecem, que tem propriedades mais estimulantes e canforadas do que a lavanda inglesa. Tu tem quanto plantado aqui, mais ou menos? Hoje nós temos 22.500 pés plantados, né? E aqui na cidade tem mais outras pessoas também que plantam? Sim, tem mais outros produtores. Tem produtores com o mesmo número de plantio, tem outros menores, né? A maioria das pessoas plantam como uma planta ornamental para ter na sua casa, por assim, ó, nós estamos na cidade da lavanda, nós estamos na cidade do projeto Lavanda, nós estamos na cidade da festa da lavanda nacional. E com o circuito turístico que está sendo formado com a Rota da Lavanda, cada vez fomenta mais o prazer, literalmente o prazer de ter essa planta perto da sua casa. Repito o que já disse, Morro Reuter está cada vez mais associada à lavanda. Visitar a cidade é quase absorver por osmose o significado que essa planta tem para os seus habitantes. Se pega assim, corta. É um serviço bastante artesanal, não é judiado, é prazeroso. Isso aqui depois aí vai para a indústria, para a extratora de óleo. O processo realmente parece simples. Cada plantio produz em média 2 safras por ano e a partir daí segue para um método aparentemente ainda mais simples. A destilação a vapor, que separa o óleo do hidrolato. E para quem imaginou,
não se espreme a flor para extrair o óleo. Então vamos completar mais um pouco aqui em cima. Vapor sobe, passa por esse cano, então, tá? Passa por um condensador, onde é que passa água fria, resfria o vapor e separa lá no vidro lá. A gente vê aquela barra que tem ali, é o óleo. Que vira devagarzinho, o óleo vai entrando no frasco e como o hidrolato no fundo, a gente fica cuidando ali, ó. O hidrolato, ele também é usado, ele não é desperdiçado, porque o hidrolato, ele é um fungicida para o ser humano, para uma micose de pele, ele é bom para o couro cabeludo. O ser humano pode tomar banho com hidrolato, que vai purificar literalmente a pele e próprios cabelos, ele acaba rejuvenescendo o couro cabeludo. E como ele é um fúngico, ele qualquer fungo, micose que tem no corpo, ele acaba combatendo. O óleo, ele é o concentrado, a lavanda, o produto concentrado, é vapor, ele pode ser usado diretamente na pele? Não. Ele é muito bom para tu colocar em travesseiro para poder dormir de noite, inalar para abrir as narinas, né? Mas ele não pode ser ingerido, pode se colocar num difusor para dar um aroma ótimo dentro de casa, né? E ele também é um antisséptico. Se tiver uma picada de um inseto, ele acaba cicatrizando. Ele não coça. Exatamente. Uma simples frieira que os seres humanos às vezes têm, aquelas pessoas que lidam o dia inteiro, estão de sapato fechado, depois do banho, antes de dormir, pode colocar uma gotinha entre os dedos, mas não colocar uma meia. Tem que deixar livre, para quê? Para que ele evapore. Isso dá essência. É exatamente o óleo puro de lavanda. Tem uma noção de quanto de lavanda que rende em óleo? Nós tomamos, em média, 5 ml por quilo massa, que a gente diz. Então, temos, posso te mostrar aqui. Vamos dizer que tu tem, essa aqui é a massa da lavanda. Essa é a parte da lavanda que é podada, né? A superfície da planta. Então, 1 quilo dessa massa extraído lá, por arrasto e vapor, dá 5 ml, em média, né? A planta tem que ter sua certa idade, ela tem que ter no mínimo 1 ano de idade para gerar esse volume de óleo, né? O óleo está tanto na flor, no botão, como na folha. Existe mais óleo na folha do que na própria flor. Eu tenho certeza de que a partir de hoje você vai olhar para a lavanda de uma forma diferente. Ainda mais porque um novo universo está prestes a se revelar diante dos seus olhos. Além do óleo essencial, também é feito praticamente tudo com a lavanda. Sim, nós temos o strudel, nós temos bombons, nós temos tortas, nós temos ervas de lavanda, a base de lavanda, tudo com adição de sabor de lavanda. Temos o spritzbeer, temos bolachas. Se formos reparar, a lavanda está por toda parte, até no café da tarde e nos mais variados produtos. Mas foi em uma confeitaria que a minha percepção se expandiu de um jeito que eu nunca imaginei. Como que tu consegue separar essa questão de... É um cheiro, a lavanda tem um cheiro que a gente já se acostumou, produto de limpeza. E como que tu consegue trazer isso para dentro de uma torta de modo que não lembre disso? O primeiro teste foi usando o óleo, né? O óleo essencial que é produzido na nossa cidade. Mas não ficou legal, realmente não era aquilo que eu procurava, né? Então eu comecei a provar a planta, né? Literalmente. Então eu fui indo por provas, assim, eu fui testando. E aí quando eu cheguei na parte da flor mesmo, aí eu vi que ela é um floral muito suave, né? Ela se diferencia nessa parte da planta da parte que tem as folhas, o caule, né? Então eu comecei a testar a parte da flor. E foi aí que eu vi que a flor tem um algo especial. Eu quero experimentar isso daí. Vocês sabem que eu gosto de tudo que me oferece. Eu seria um péssimo crítico para esse tipo de assunto.
Mas essa torta é algo de outro mundo. E não é só o perfume, mas o sabor da lavanda é surpreendentemente gostoso. É difícil explicar, mas é fácil se deliciar. Quer saber o segredo? Tanto no pão de ló, leva a massa, né, o pão de ló, leva a florzinha, leva a lavanda, quanto cada um dos recheios que tem, que são uma geleia de mirtilo reduzido na lavanda, uma mousse de chocolate branco com a lavanda, um merengue assado, um brigadeiro trufado de chocolate branco com a lavanda e repete então as primeiras camadas. São 4 generosas camadas de recheio e 5 de bolo. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Essa frase representa muito aqui. Numa realidade que a gente enxerga as coisas sempre do mesmo ângulo, às vezes testar algo novo traz bons resultados. A ideia veio há 4 anos atrás, quando a gente foi convidado para participar da Festa Nacional da Lavanda. E eu queria trazer uma coisa diferente, algo que representasse mesmo a festa e representasse a cidade. Então, como a lavanda já estava bem alta, né? Então eu pensei, não, vou fazer uma torta de lavanda. E aí comecei fazendo testes, fazendo um aqui, um ali, até que mais ou menos assim, em 4 meses, eu desenvolvi essa torta, que foi o primeiro produto com a lavanda que eu desenvolvi. E, a princípio, era para ser especialmente para a Festa da Lavanda. Mas os paladares ficaram mais apaixonados por ela e hoje ela é o carro-chefe da casa. E pelo jeito tu pegou gosto pela coisa, porque tu vendo tem um bolo de lavanda. O que é esse copo aqui? Esse aqui é o drink sem álcool, que é produzido com xarope, que a gente faz aqui também na casa, né? Então, logo após a torta, a gente fez o brigadeiro de lavanda. Depois do brigadeiro veio o cupcake, veio o bolo. E agora, então, ano passado na festa, a gente lançou o drink sem álcool e a caipirinha. E também a torta 3 corações, que hoje não está aqui, mas também é um produto da casa. Eis uma experiência que vale todo o desaforo da nutricionista, porque são 2 momentos na nossa vida, antes e depois de uma torta de lavanda. Essa é uma prova de que o Rio Grande do Sul que a gente vive vai muito além do estereótipo que as pessoas conhecem ou pensam que sabem sobre o nosso estado. O churrasco, o chimarrão, né? Tem Toda um essa questão. de tudo. Tem um pouco de tudo e eu acho que é isso que diferencia a gente, essa mistura de culturas que colonizaram o nosso estado, que conseguiram conectar, juntar tantos sabores para chegar num ponto de uma moça lá do interior de Morro Reuter ter uma bendita ideia, numa certa noite... De trabalhar com a lavanda. Exatamente, de fazer uma torta de lavanda e eu vou te dizer que é uma das melhores tortas que eu já comi na minha vida. Obrigada, de coração. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. A gente faz um trabalho com muito amor e carinho e é de verdade mesmo. Eu sempre digo, eu acho que o diferencial é isso, é tu trabalhar com a alma, com o coração, porque quando a gente faz um produto para uma pessoa, independente que seja uma comida, mas principalmente falando da comida, pode ser algo bem simples, mas desde que seja feito com amor, eu acho que sempre vale a pena. Sempre que fazemos algo para nós mesmos em primeiro lugar, o resultado não tem como ser diferente porque fazemos aquilo por amor. E foi com amor que eu montei um guia completo de Morro Reuter para você conhecer ainda mais a cidade e planejar sua visita. Além de expandir seus horizontes, ao adquirir, você está contribuindo na produção de documentários como esse, que valorizam ainda mais a nossa cultura e tudo que temos a mostrar para o mundo. A criatividade que parece ser transmitida pelo ar em Morro Reuter é algo que impressiona. E ela não está apenas na lavanda ou nas tortas feitas com a flor, muito menos no zelo que se tem com o próprio lar. Ela está nos pequenos detalhes, naquilo que adorna a cidade, nas cores sempre presentes, numa placa gentil, na parada de ônibus ou até mesmo em uma simples lixeira. Em Morro Reuter, a arte se faz presente porque tudo que foi visto até agora revela um povo que, além de valorizar as próprias raízes, também faz questão de usar as próprias mãos para continuar escrevendo a própria história. O que mais me chama a atenção aqui nessa cidade é que, independente de onde a gente possa estar, parece que existe uma arte intrínseca em cada cantinho.
Parece que foi uma coisa pensada que faz com que a cidade consiga respirar toda essa veia artística das pessoas e que possibilita que elas possam se expressar da melhor forma possível. E esse lugar onde que eu tô agora, talvez seja o grande símbolo disso, porque numa cidade de 6 mil habitantes que pouca gente conhece, esse espaço talvez seja o que tenha projetado todo esse pequeno município para o Brasil e para o mundo todo. Flávio Scholz é um dos grandes nomes que colocaram a pequena Morro Reuter no mapa das artes. Um pintor, descendente de alemães, nascido num canto que ainda tinha nome de outra cidade e que conquistou os olhos do mundo todo. Aqui ficava o seu ateliê, um espaço onde aperfeiçoou ainda mais sua arte, sempre ancorada nas próprias raízes, a ponto de deixar sua última obra para ser terminada apenas no céu. Ele sempre dizia assim que era muito mágico, né? A vida na colônia era muito mágica e ele via isso que quando ele foi crescendo, ele saiu daqui e ele começou a ver isso, né? A saudade, ele começou a pintar a saudade que ele tinha da infância dele. E ele então desenvolveu a temática do trabalho dele quando ele estudou em São Paulo e viu o Rio Grande do Sul com um potencial, né, para desenvolver a própria história dele, que era um descendente alemão. Então ele começou a pintar sobre isso, sobre as coisas vividas no dia a dia, né? A primeira parte do trabalho dele é essa, né? Retratar as histórias vividas, né? Por um descendente alemão. Muitas de suas obras se espalharam pelo mundo e um bom número permaneceu aqui, exposto para que todos possam conhecer a sua inspiração e levar para casa um pedacinho dessa história. O mais encantador é notar que Flávio Scholz é apenas um dos artistas que dão cores a Morro Reuter. Basta olhar ao redor para encontrar outros criadores prontos para conversar e te fazer sentir ainda mais parte desse universo. Pode colocar várias, assim, com o verde mais pra baixo. Isso aqui é argila? Isso é argila. Uhum. Então o que eu vou fazer com essas plantas aqui? Tu vai passar um rolo de madeira em cima delas. Isso aí. E assim eu tô criando arte. Assim tu tá criando arte. Que legal. Sem medo, vai lá. Com força? Não muita força, mas também não tão pouca força, vai. Isso aí, firme. Aí tá bom, não precisa ser tanta força. Ah, entendi. Só pra ele... Só pra marcar. Isso aí. Pode tirar e fica a marca. Ai, que bonito que fica isso. É, isso aí. Agora a gente pega uma forma ou alguma coisa, escolhe uma área e recorta. E aperta? Aperta, recorta até embaixo, igual cortar biscoito. Eu não cortei biscoito. Não cortou biscoito? A gente tem a peça assim. Nossa, que legal. Olha só. É um fóssil mesmo. É tipo um fóssil. Aí depois que ela vai pro forno, na primeira vez ela sai branquinha. E na segunda vez, depois que a gente aplica o esmalte, ela fica com esse tipo de acabamento. A Annelise é outra pessoa que leva o nome da sua cidade para o mundo. Todos os dias, viajantes param aqui para viver uma experiência como a minha ou para levar um pouco da arte dela para casa. É curioso perceber como, por aqui, tudo parece se conectar. Tu pinga lavanda em cima da cerâmica? Pinga lavanda na peça, é isso aí mesmo. Como a cerâmica é porosa, ela absorve e vai ficar exalando durante algum tempo. É um jeito de fazer como se fosse o... Que as pessoas têm em casa, aquelas varetinhas lá. É um difusor. Um difusor de aromas, isso aí. Aos poucos, tudo vai ganhando mais sentido e a gente começa a observar o todo com outros olhos. Assim descobrimos que a arte está nas mãos de todo mundo, na história e na criatividade de cada pessoa. De um ponto a outro, os cenários nos mostram que cidade, natureza e a criatividade humana podem coexistir em perfeita harmonia. A prova talvez esteja no alto dos morros, onde a vista que se estende praticamente até a capital se mistura a recortes irregulares de azulejos e xilogravuras hipnotizantes com os quais uma artista desenhou o seu próprio pequeno mundo. O que mais me chama a atenção no mosaico é que cada peça é uma peça diferente, como eu sinto, cada pessoa é diferente. Mosaicos. Simples mosaicos que de tantos que existem moldam quase que uma pintura onipresente, que adornam cenários e que constroem até os objetos mais inusitados.
A Cláudia é a prova de que até uma pessoa que vem de fora pode ser absorvida como se sempre tivesse feito parte disso tudo. Eu acho que tem a ver com o contato com a natureza. Essa é a lógica para ela. Assim como para o Flávio, a inspiração era a própria infância e para a Nelise a matéria-prima que o solo oferece. Cada um tem seu jeito de ver o mundo e reconhecer isso e poder expressar talvez seja a melhor sensação que alguém pode experimentar na vida. A arte é isso, né? Fazer pensar de uma forma diferente, né? Então, tu poder proporcionar isso pro teu filho, né? De vir num lugar desse, desde pequenininho já ir crescendo com isso dentro dele, vai ser um ser diferente. Eu acredito nisso, né? Morro Reuter tem um histórico de arte, assim, que faz parte do imaginário dos turistas também, principalmente, que eu acho muito, muito bonito e me sinto muito honrada de fazer parte. Acho que começou com a história dos livros, há muitos anos atrás, que ainda é um dos municípios mais alfabetizados do país, e com isso se estendeu para as artes como um todo. As pessoas vêm para cá procurando uma experiência criativa, um contato maior com o mundo real, como a gente fala, né? Onde a gente pode visitar lugares como o meu ateliê ou como a nossa praça e ver, por exemplo, as nossas lixeiras da cidade são mosaicadas, elas são lindas, são peças de arte. E também parece que faz parte do próprio clima da cidade, assim, esse fazer artesanal, esse fazer manual. Toda educação vem de dois lugares, de casa e da rua. Se num dos lados aprendemos bons modos e do outro somos corrompidos, há uma grande chance de sermos levados pelos maus costumes. Em um lugar como Morro Reuter, é extremamente curioso pensar que tudo o que vimos até aqui se resuma a uma só palavra: leitura. Quem lê descobre mundos vividos por outros, aprende com seus erros e escreve sua própria história munido de conhecimento. Não é exagero dizer que o livro é o protagonista aqui, afinal, o grande monumento da cidade é simplesmente um obelisco de livros. Eu sei que nem todo mundo cultiva o hábito da leitura, então vou compartilhar o que um dia dividiram comigo. O amor pela leitura é uma coisa muito engraçada, porque cada pessoa tem uma idade para começar a ler um livro. E eu descobri isso lá pelos meus idos dos 20, 22 anos, que um professor meu da universidade de epistemologia, um belo dia, ele falou que esse livro aqui, O Capote, Nikolai Gogol, foi o livro que despertou ele para esse universo da literatura, que a partir do momento que ele leu isso daqui, ele aprendeu a escolher os livros que ele gostava de ler. E isso me chamou muito a atenção, porque até então na minha vida eu sempre li livros que me mandaram ler. É aquele livro da escola, o livro da faculdade, é a bibliografia obrigatória que a gente encontra por aí, mas nunca foi um livro que eu fui numa biblioteca e escolhi levar para casa para ler. Mas a partir daquele dia eu mudei. Eu li o livro, realmente eu não lembro qual que é a história desse livro, porque esse livro foi a história do meu professor, mas a partir desse dia eu comecei a escolher os livros que eu gostava na biblioteca para começar a ler. E eu acho que isso que falta muitas vezes para as pessoas, é escolher uma obra que te faça se sentir bem, e não precisa ser nada técnico, não precisa ser nada específico. Se gosta de ler o que quer que seja, simplesmente pegue um livro e leia. Os próximos, eles vêm de consequência. Então, faça isso. Escolha um livro e leia. E se te faltar inspiração, talvez uma visita a esse lugar seja justamente o estímulo que você precisa. Tu acha que a leitura, ela moldou os hábitos do povo daqui? Sim, com certeza. Eu posso afirmar isso com certeza. E para você que mora em outra cidade e sonha ver algo semelhante por aí, aqui vai a fórmula do amor ao livro. Tudo começou inicialmente com a Feira do Livro. No início era uma proposta que nas outras cidades, mais uma Feira do Livro, né? Envolvendo assim, uma aura de muita cultura, de efervescência, circulação de escritores infanto-juvenis, da cultura gaúcha, da imigração alemã, que é daqui da nossa região. Só que ela foi assim, a partir dos anos 2000, ela foi encorpando. E aí surgiram alguns programas. A nossa secretária da Cultura na época, da Educação, né? Ela soube inovar no momento certo, né? Porque eles tiveram iniciativas como o Vale Livro. O Vale Livro era o aluno ganhava um valor para gastar ali na Feira do Livro. Simples como deveria ser.
Apostaram na leitura desde os mais jovens e hoje colhem os resultados de um povo com educação. É porque nós acreditamos que por meio da leitura, por meio do livro, nós vamos conseguir construir conhecimento. E o conhecimento transforma as pessoas e, consequentemente, elas têm uma melhor qualidade de vida, né? Eu acredito que o conhecimento é um patrimônio da humanidade e que a gente, quando estimula uma pessoa a ler ou uma pessoa a expandir, digamos assim, a gente está mostrando para ela um outro universo. E principalmente nesse momento onde a internet parece que nos tornou robôs, assim, a pergunta que a gente sempre se faz é essa: eu fiquei meia hora na internet, o que eu vi, o que eu lembro? Às vezes eu não lembro de nada. E quando eu venho num lugar como esse, quando eu toco peças, quando eu sinto cheiros, quando eu vou num parque de mosaicos, quando eu tiro fotos, eu estou vivendo uma coisa real, eu estou naquele lugar, então acaba trazendo para a pessoa ou criando na pessoa um outro tipo de valor, um outro tipo de percepção, assim, que vai expandindo o olhar para o mundo, que eu acho que é isso que a gente precisa, porque o nosso olhar ele está ficando limitado e viver e ler, estar em lugares acaba ampliando de novo esse olhar, e eu acho que a gente precisa muito disso. Se a arte cria mundos, a leitura dá sentido para eles. Os antigos gregos ensinavam que há 2 tempos que dançam na vida. Cronos é o tempo que corre, dos ponteiros, do relógio, dos prazos. É o senhor das horas que passam e não voltam, das manhãs que viram tardes e dos anos que se transformam em lembranças. Mas existe um outro tempo raro e silencioso. Um tempo que não se mede em minutos, mas em significados. Este é Kairos, o momento certo, o tempo da alma, o instante em que o tudo ganha sentido, nem que seja por um segundo. Morro Reuter nos prova que existem realmente esses 2 tempos e que podemos reconhecer quando Cronos se curva diante de Kairos, porque é nesses instantes, quando o relógio perde a importância, que a vida acontece de verdade. Eu sempre digo assim, eu moro no pedacinho do paraíso. O que você achou? Morro Reuter é um pedacinho do céu, eu sempre digo, porque é um lugarzinho onde o tempo ainda tá mais parado. Eu sou uma entusiasta com Morro Reuter, é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade que me trouxe muitas coisas boas, no sentido de muitos valores daquilo que eu busquei para minha vida e que eu busco para minha vida. Eu vivo um tempo no sentido de não estar correndo, eu posso caminhar na rua, eu posso caminhar com a minha cachorra, eu respiro um ar mais puro, eu posso caminhar no interior, e esses são alguns dos benefícios que eu busquei quando eu vim para cá. E o mais importante, eu não estou isolada, porque eu estou a 60 quilômetros de Porto Alegre. Eu que nasci num edifício, ter contato com isso e tudo livre, me deixa muito realizada. Eu sei que eu poderia escolher qualquer lugar do mundo, mas eu não ia mais ter essa tranquilidade de poder deixar as portas abertas, sabe? O que eu vejo as pessoas falando quando vêm aqui, eles parecem que voltam ao tempo, entende? Bah, minha avó tinha isso, minha avó fazia aquilo, minha avó fazia esse prato, né? Que saudades que eu tinha. Porque muitas pessoas com um pouco mais de idade, eles vieram do interior, ou tinham os avós no interior, né? Então é uma volta ao tempo, assim, eu sinto que eles acham. Hier ist mein Heimat, hier bin ich zu Hause. Aqui é minha pátria, aqui eu estou em casa. Se Morro Reuter te inspirou de alguma maneira, eu te convido a seguir comigo para descobrir outro lugar encantador, repleto de histórias e experiências únicas. Chegou a hora de conhecer Veranópolis, a terra da longevidade. Um pequeno paraíso na Serra Gaúcha que desperta cada vez mais o interesse de todo mundo.